Sabe preparar chás medicinais? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para o meu público. Muita gente desperdiça as propriedades terapêuticas da planta por não saber o modo correto de preparar um chá. Há sim um grande número de chás, mas as receitas mais fáceis e mais eficazes nem sempre são conhecidas no momento certo para a condição certa também. O uso de plantas medicinais, quando feito da maneira correta, também garante um menor uso de remédio alopático e um menos tempo de sofrimento para as pessoas, um tempo reduzido de internamento e, na maioria das vezes, dispensando o internamento, porque o chá vai ajudar a ficar melhor. Os chás, eles devem ser elaborados da forma certa. O modo de elaborar um chá, ele teve início a partir de orientações empíricas. Por isso, ainda conta com muitos erros, inclusive o de que o chá age lentamente. Ao contrário, o chá, se bem elaborado, tem ação rápida e algumas vezes até imediata, contrariando aí essa ideia de que age lentamente. Costumo lembrar daquela brincadeira, quando a gente era criança, gostava muito. Cochichava-se no ouvido de uma pessoa, falava um assunto e pedia que ela repassasse para a seguinte e assim sucessivamente. E quando esta informação chegava à última pessoa naquela fila, já não tinha nada a ver com o assunto inicial. O mesmo aconteceu com o uso das ervas. As receitas sofreram alterações e várias alterações nesse boca a boca. A simplicidade com que as receitas também são passadas é preocupante, porque o perigo da simplicidade é que pode levar à imprecisão. Para que a pessoa usufrua das substâncias presentes no chá, elas devem ser elaboradas de forma certa. Para aproveitar essas vantagens, esse preparo tem que ser feito correto. E existem várias formas de preparar um chá para se conseguir as substâncias desejáveis para a obtenção do alívio ou da cura de uma doença. A mais comum das formas de preparo, sem dúvida, é a infusão e a decocção. A escolha do chá e a elaboração correta são formas muito importantes para alcançar os resultados desejados. Na preparação, devemos ter o cuidado de observar as dosagens das plantas, as partes vegetais que devem ser usadas, se é folha ou flor, ou o rizoma, ou a raiz, ou o fruto da planta, pois as intoxicações, elas sempre ocorrem em virtude de quantidades excessivas, do preparo errôneo e também do uso inadequado. O preparo errôneo quando se prepara a planta de forma errada. Pode não ter resultado e a quantidade excessiva que se coloca de planta para fazer um chá. O uso inadequado é quando a pessoa usa quantidades além daquilo que deveria para um chá. Vale salientar que muitas coisas também se distorcem sobre o uso de ervas tem a ver com as informações erradas que são ensinadas nos próprios cursos de fitoterapia, inclusive os oferecidos pelas faculdades. Infelizmente, para ministrar fitoterapia, contratam professores de farmácia para ensinar algo que eles nem conhecem profundamente. Tem uma noção leve de uso de plantas e se baseia em alguns livros que não têm um aprofundamento sobre as plantas. Esses dias um aluno de um curso me passou um áudio de uma aula que ele teve de fitoterapia. O professor tinha ensinado ali tantas coisas erradas, o que ele falou. Primeiro ele disse que o chá age lentamente e o chá não age lentamente. Disse que folhas e flores não fervem, cascas e raízes devem ser fervidas. Já vou abordar isso em seguida aqui. Outra coisa, ele disse que as plantas são para doenças comuns, doenças simples, e também falou que seria para
as indisposições estomacais. Isso é um erro. As ervas podem ajudar em doenças complexas, em doenças crônicas, em doenças graves também. Tudo, as ervas da dermatologia, cardiologia, podemos usar ervas. Um aspecto muito importante é o conhecimento de como extrair do chá, ou seja, da erva, o seu princípio ativo. Ainda hoje se propagam informações incorretas. Por exemplo, que as folhas e flores não podem ser fervidas, que cascas e raízes têm que ser. Isso não é regra, gente. A planta que, independente de se usar folha ou flor, precisam ser fervidas para liberar o seu princípio ativo, bem como há cascas e raízes que liberam suas substâncias apenas sorvendo água quente sobre elas. A flor de camomila é um exemplo. O azuleno da camomila precisa de um processo de aquecimento para ser liberado, e a camomila se usa a flor. Esse é um dos exemplos que faz cair por terra a informação errada de que as flores não precisam ser fervidas. O chá age lentamente e tem efeito demorado? Ao contrário, o chá, se elaborado da forma correta e na concentração certa, tem ação rápida e algumas vezes até imediata. Contraria aqui a ideia de que demora para fazer efeito. Eu poderia dar centenas de exemplos de efeitos rápidos e imediatos das ervas, mas vou citar um. Uma náusea, por exemplo. Ela pode ser controlada em 13 até 20 minutos com ervas medicinais, ao passo que com um remédio alopático, na forma endovenosa, que é a forma mais rápida de efeito, leva em média 25 minutos e às vezes muito mais. E às vezes nem funciona, né? Atendi um caso que a pessoa estava sob o uso de 4 tipos de antinauseante, todos aplicados via endovenosa. E a paciente não controlava a náusea com toda essa medicação usada permanentemente por mais de 30 dias. Iniciou-se o uso de chá, num dia já controlou aquela náusea que durava mais de 30 dias. Infelizmente, isso ocorre porque muitos titulam entendidos de planta medicinal e dizem por aí que as plantas medicinais agem lentamente e têm efeito demorado. Mas o caso que eu citei mostra que não é bem por aí. Uma pessoa que está há mais de 30 dias com náusea internada num hospital, tomando 4 antinauseantes simultaneamente na via endovenosa, no soro, e não conteve a náusea, e a planta, o chá, quando usado no mesmo dia, controlou a náusea. Então é uma prova, né, gente, que não é demorado, que não age lentamente e que age em circunstância onde a medicação alopática não fez efeito algum, como é o caso citado aqui. Mas há outros que estão no meu site e vocês poderão ver aonde é que a planta agiu e em que circunstância. Quanto tempo precisa ser utilizado um chá para fazer efeito? Alguns chás podem ser usados por tempo até indeterminado, porque são aqueles chás que a gente usa como rotina no dia a dia. Outros se usa quando há necessidade para resolver uma doença. Há muitas plantas que a gente não usa permanentemente. Usa-se ela só quando tem uma doença que precisa ser resolvida. E quanto de chá preciso beber para ter benefício? Bom, isso depende do alvo. Por exemplo, se for para curar um problema de saúde, a pessoa vai tomar a quantidade necessária para solucioná-lo. Se for o objetivo de obter os fitonutrientes do chá para ajudar como um complemento alimentar, a quantidade deve ser proporcional para dar o suporte nutricional requerido daquele fitonutriente, porque as plantas têm fitonutrientes muito importantes até para a prevenção de doenças. Então, se o objetivo for obter esse fitonutriente e repor ele como um complemento, tem que ser numa proporção que ele atenda a essa demanda.
Exemplificando, se a pessoa necessita repor a luteína, ela precisa tomar uma quantidade diária do chá. Contém a luteína. Vale lembrar que a quantidade não é o mais importante, mas sim a concentração. Se o chá for elaborado mais concentrado, obviamente pode-se tomar uma quantidade menor de xícaras do chá por dia. E a validade do chá? Bom, em média, se bem tampado e guardado em uma geladeira, o chá pode durar, mas o ideal é preparar a quantidade suficiente para o dia. O que é tisana ou infusão? A tisana ou infusão é uma forma que consiste em apenas despejar a água fervida sobre a planta, depois abafar por uns 15 minutos ou até esfriar. E a decocção ou cocção? Ela consiste em cozinhar a planta. Esse processo é mais usado para raiz, rizoma, caules e cascas, mas algumas espécies de planta, dependendo da substância a ser extraída, até mesmo as folhas e flores precisam ser fervidas, podendo variar de 3 a 12 minutos, sempre com o recipiente tampado para evitar a evaporação da substância. E após a fervura, com o recipiente tampado, e em seguida pode coar para tomar. E a dosagem? A dosagem pode-se tomar em média 2 até 3 xícaras de um chá por dia, e dependendo até 4. Criança até 12 anos, sempre a metade da dose. Se for abaixo de 4 anos, muito menos vai se oferecer para a criança tomar. É preciso ter também cuidado com as medidas, uma vez que as plantas benéficas podem ter efeitos colaterais também e reações adversas quando tomada em excesso. Deve-se considerar a importância da afecção, se é crônica ou grave, podendo a dose ser mínima ou máxima. E a receptividade do chá pode variar também de uma pessoa para outra. Por isso que é importante o profissional especializado em planta para auxiliar a regular e ajustar a dose. Embora dependamos do histórico clínico e da gravidade de cada caso, devemos ter uma definição pelo menos da dosagem média, pois quando ultrapassamos a dose pode-se induzir a efeitos iatrogênicos. Quanto chá devo tomar no dia? Pode-se tomar até vários chá, mas para isso tem que reduzir a dose de cada um, para não tomar uma quantidade lá, 10 xícaras de chá. Se está tomando 5 chá e a indicação é de 2 xícaras cada, vai tomar 10, então daí nesse caso tem que pensar. O ideal não é tomar muitos chás no dia, uma variedade de chá. E quantas ervas pode misturar? Depende. Eu não gosto muito de ervas misturadas. Faço sempre a planta, o chá separado e depois de frio, se esses chás combinam entre si os sabores, daí costumo misturar. Adoçar, devo adoçar? Não. Os chás não precisam ser adoçados. Em raras exceções, usa-se o mel, porque ele também tem propriedades e às vezes as crianças, em especial elas, não gostam de chá sem açúcar, mas o adulto deve não fazer uso. E também a criança, se você conseguir fazer com que ela tome o chá sem adoçar, é melhor. A quantidade de erva varia de 10 gramas para erva verde, 5 para secas, mas isso não é regra, para cada 3 xícaras de água, porque a gente tem que ter cuidado a dosagem. Tem planta que o ideal no máximo é 5 gramas, e há plantas que possuem princípio ativo tão severos, tão forte, que as dosagens têm que ser precisas mesmo, não pode usar em grande quantidade. Mas há sempre uma tabela de equivalência e isso eu tenho no meu site, tiachico.com. As ervas estão isentas de risco? Não, não estão isentas de risco. Natural não significa benigno. E aquela conversinha de sempre, isso aqui é de uso milenar, por isso é seguro? Não, não é porque milhares de anos se usa, é seguro. Então temos que ter esse critério
no uso das plantas. É melhor a planta fresca ou seca? É melhor chá ou tintura? Essas perguntas eu vou responder para vocês em um novo áudio. Convido vocês a conhecer o site tiachica.com. Na descrição aqui do vídeo embaixo tem o link. Essa Tia Chica escreve-se com X, tiachica.com. Lá tem um conteúdo imenso, gente. Aliás, é o site que tem o maior e acredito que o melhor conteúdo. E o que vocês encontram no Tia Chica, vocês não encontram em outro site. Ele tem muitos links de estudo científico. Sem contar que, por meio do site Tia Chica, vocês visualizam muita imagem com fotos para que vocês consigam acompanhar, às vezes, a orientação de elaboração. E também peço a vocês que se inscrevam aqui no meu canal. Vocês serão avisados dos próximos áudios que são postados. E isso é uma vantagem para vocês.